Nesse momento, vamos louvar e exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, vamos bendizer o Senhor. Nesse momento, quero convidar você para nós fecharmos os nossos olhos e orarmos ao Senhor nesse momento, para nós nos apresentarmos diante do Senhor nesta hora, tá ok? Vamos orar ao Senhor. Amado e poderoso Deus, glorioso e eterno Pai, nós louvamos a Ti, bendizemos o Teu nome, Te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar na Tua presença, de estarmos na Tua casa, de podermos adorar o Teu nome, de podermos reverenciar a Ti, Senhor Deus, nessa manhã. Fala conosco, ministra sobre as nossas vidas nesse dia, em nome de Jesus. Amém, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Escutas quando clamo, oh Senhor, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti.
Jesus, eu preciso de ti. Aleluia! Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Para quem chegou aí um pouquinho depois hoje, eu peço mais uma vez perdão aqui. Tive aqui uns probleminhas técnicos para podermos iniciar, mas estamos aí para a honra e glória do Senhor. Nada é impossível para Deus e podemos nessa manhã adorar e bendizer o nome do nosso Pai. Eu quero convidar você para nós abrirmos a nossa Bíblia lá em Números, capítulo 14, Números 14. Nós vamos ler a partir do versículo de número... Aliás, nós vamos ler o versículo 25. Números 14, 25. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do nosso Pai. Lucas 14, nós vamos ler o versículo de número 25. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. O versículo 25 nos diz assim: Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Aleluia. Deus, Ele estava conduzindo o seu povo para a terra de Canaã, sabemos nós. O povo havia saído do Egito e estavam ali caminhando para o lugar da promessa de Deus. Sabemos nós que havia um povo muito rebelde, um povo muito difícil, um povo complicado de se lidar naquele momento, temerosos. A gente até entende, com algumas dificuldades de entender aquilo que Deus estava fazendo, aquilo que Deus estava realizando através da vida deles. Mas o fato é, amados queridos irmãos e irmãs, que Deus estava possibilitando a eles viver uma vida nova, uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida cheia do poder de Deus, cheia da glória de Deus. E eles não conseguiram entender naquele momento o que Deus Ele tinha para eles. E se perderam no meio do caminho, não se permitiram acreditar naquilo que Deus estava fazendo, naquilo que Deus estava proporcionando para eles. E a Bíblia diz para a gente que Deus daria um castigo para aqueles que fugissem do que Deus havia dito, né? De que Deus, a gente quando lê o texto aqui, a gente percebe isso. E quando a gente vai lendo, a partir do versículo 39 ao 45, nós vemos que uma parte desse grupo, que infelizmente estava ali junto com eles e infelizmente desobedeceram à vontade do Senhor, acabaram ficando ali no meio do deserto, e que era na verdade até algo que Deus havia dito para eles naquele momento, de que eles não poderiam andar pelo caminho dos amalequitas, que eles ficariam ali no deserto. Bom, dito isto, nós vemos que Deus ele mudou a rota daquelas pessoas. Eles iam pelo caminho dos amalequitas, era o caminho mais fácil, era mais rápido de chegar, mas no entanto Deus ele muda a rota. Nós vamos ver que era até algo de Deus, porque Deus fez com que eles andassem 40 anos no deserto, né, referente aos 40 dias que eles estavam como espias, e a notícia que eles trouxeram foi uma notícia ruim, né? A maioria trouxe uma notícia ruim, e Deus falou que para cada dia que eles ficaram espiando a terra, seria um ano que eles ficariam caminhando no deserto. E Deus aqui ele estava justamente conduzindo o povo para o deserto para cumprir aquilo que ele havia dito, né? Aquilo que tinha sido o juízo dele para aquelas pessoas que tinham saído do Egito e que infelizmente não obedeceram à vontade do Senhor, não entenderam a vontade de Deus para as suas vidas.
Nesse texto nós vemos, e a gente consegue aprender uma coisa muito interessante, que a primeira coisa que a gente aprende, que nós precisamos ouvir a orientação de Deus. Nós precisamos fazer o que Deus ele tem para nós. Ouvir a orientação de Deus significa fazer o que Deus ele tem para nós. Nós precisamos cumprir aquilo que Deus ele tem para nós. Nós precisamos obedecer o que Deus ele tem para nós. Nós precisamos fazer aquilo que ele nos orienta. A orientação de Deus foi que eles não fossem pelo caminho dos amalequitas, nem pelo caminho dos cananeus, mas que eles fossem pelo deserto. Essa era a ordem de Deus, essa era a vontade de Deus para a vida deles naquele momento. E eles fizeram justamente o contrário, alguns deles, né? Mas o interessante da gente pensar que ouvir a orientação de Deus é importante, é porque Deus ele sabe de todas as coisas. Ele tem conhecimento de todas as coisas. Ele sabia muito bem que os amalequitas e os cananeus dariam cabo da vida dos israelitas caso eles fossem por ali. Até porque o plano de Deus era fazê-los ficar 40 anos no deserto para livrar o povo daquela geração. É difícil entender isso, às vezes é complicado a gente perceber essa ideia de Deus, mas era a vontade de Deus, e a vontade de Deus ela é soberana. Ainda que a gente não entenda, ainda que nós pensemos assim, mas por que fazer isso, né? Vontade de Deus, soberana vontade de Deus. Um povo que estava com o coração duro, que não conseguia enxergar aquilo que Deus ele queria fazer, a oportunidade que Deus estava dando deles serem uma nação independente, uma nação com uma terra própria. E o fato é que os amalequitas e os cananeus estavam no caminho e Deus havia dito, olha, desvia, vai pelo deserto, vai pelo caminho do rumo do Mar Vermelho, para que eles pudessem andar. E eles, infelizmente, não obedeceram isso, alguns deles não obedeceram isso. E quando a gente lê a partir do versículo 39 até o 45, nós vemos esse povo, ou parte desse povo, sendo derrotado. Moisés tinha falado aquilo que Deus havia ordenado para eles, inclusive essa questão de que eles andariam 40 anos no deserto por conta dos 40 dias que ficaram vendo a terra, espiando a terra. Mas alguns deles não quiseram ouvir, não quiseram atentar para a orientação de Deus, não quiseram fazer o que Deus ele tinha designado e não conseguiram compreender que Deus ele sabe de todas as coisas, que Deus tem conhecimento de todas as coisas, e nós não podemos desviar a nossa atenção, a nossa vida, o nosso caminho da presença de Deus, né? Eles transgrediram a ordem, né, de Deus, a palavra de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, meu amado irmão, que está lá no versículo 41, que diz assim, porém Moisés respondeu, por que transgredis o mandato do Senhor? Por isso não prosperará. Ou seja, o objetivo deles de andar pelo vale e ir até os amalequitas, eles subiram a montanha, desceram para encontrar com os amalequitas, com os cananeus. Esse objetivo deles, Moisés estava dizendo que não prosperaria. Era uma palavra que vinha da parte de Deus, usando Moisés. Deus estava falando com o povo, usando Moisés para dizer, olha, se vocês se desviarem do que Deus está falando, vocês não irão prosperar. E não adianta, meu amado irmão, minha amada irmã, nós pensarmos que prosperaremos sem andarmos na presença de Deus. E quando eu falo de prosperar, quando andamos no caminho de Deus, eu estou falando das coisas acontecerem nas nossas vidas, de darem certo, aleluia, nas nossas vidas, de termos uma casa abençoada, de termos uma família. Quando eu falo casa, eu estou falando de família. Temos uma família abençoada, de termos um trabalho abençoado, de conseguirmos a conquista dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, porque Deus permite isso. Deus ele quer isso para nós, mas não adianta, né? Não é bíblico quando nós nos desviamos, quando nós saímos do caminho do Senhor, quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus ele tem para nós. Não adianta, o nosso caminho
não prosperará. Não é isso que Deus ele tem para nós. Não é esses os objetivos que Deus ele nos separou para fazermos a obra dele. Não é esse o objetivo de que nós afastemos-nos da presença dele, de que nós saiamos. Ele quer a gente perto dele. Ele é um pai amoroso que nos quer ao seu lado. Aleluia! Mas para estar ao lado de Deus é necessário, é imprescindível, é inegociável, vamos assim dizer. Nós temos que cumprir a vontade do Senhor, nós temos que cumprir a palavra de Deus. E Deus estava dizendo para o povo, lá no versículo 41, através de Moisés, que Deus não permitiria que eles prosperassem, por conta de afastarem-se da vontade do Senhor, de transgredirem o mandato. Deus havia dado uma ordem direta: olha, vai pelo caminho do Mar Vermelho, pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho. Não era para passar pelos amalequitas e pelos cananeus. Então havia uma ordem direta de Deus. E um grupo, achando que poderia fazer melhor do que Deus estava dizendo, que eles sabiam mais do que Deus, resolveu justamente caminhar para cima dos amalequitas. E aí a gente entende que quando nós nos desviamos do caminho do Senhor, quando nós nos afastamos de Deus, né, Ele não está mais conosco. Não tem jeito. Há pessoas que dizem, né, que os... como é que se diz? Que Deus está no coração delas. Geralmente quem se afasta do caminho do Senhor, você diz: mas Deus está no meu coração. Beleza, maravilha, Deus está no teu coração. Mas será que Deus tem o teu coração? Uma coisa é Deus estar no teu coração. Uma coisa é a gente estar no coração de Deus. Outra coisa é Deus ter o nosso coração. Deus não quer apenas estar no nosso coração, né? A pessoa diz isso como uma forma de se confortar, para dizer que está tudo bem, está tudo certo, que a vida segue e Deus está com ela. Meu irmão, minha irmã, quero te dizer uma coisa: quando a gente se afasta de Deus, Deus não está mais com a gente, não. A coisa é séria, o negócio é estreito. A Bíblia diz que o caminho é estreito, né? Que o caminho que nos conduz à salvação, ele é estreito. A coisa é séria. Nós precisamos estar com Deus. A gente não pode desviar nem para um lado nem para o outro. A gente tem que andar com o Senhor. É isso que Deus tem para a gente. E o povo, infelizmente, ele se desviou. E lá no versículo 43, o Senhor diz assim, porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis a espada, pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Há uma coisa que nós chamamos, né, dentro da teologia, de graça comum. A graça comum é aquilo que está disponível para todos nós, né? Tanto cristãos como não cristãos, eles podem conseguir um bom emprego. Tanto quem serve a Deus como quem não serve a Deus pode conseguir comprar uma mansão, né? Quem serve a Deus, quem não serve a Deus, pode ter uma família feliz. É a graça comum, ou seja, aquilo que está disponível a todos. Mas salvação, libertação, família na presença de Deus de uma forma plena, de uma forma total, de uma forma absoluta, né? Porque às vezes na família, quem não é de Deus até tem ali certos momentos de felicidade, mas de uma forma plena só na presença de Deus, de uma forma total só na presença de Deus. Não tem jeito, né? Você pode ter até um bom emprego, um melhor emprego, você pode passar no melhor concurso público, talvez você não seja feliz. Talvez você até tenha satisfeito o teu ego. Olha, passei no concurso público, mas felicidade plena está em Deus. E quando a gente se desvia de Deus, não tem jeito. Deus, ele não é mais conosco. Deus não está com a gente. E a pior coisa que pode acontecer não é nós perdermos bens materiais, não é nós não termos coisas nesse mundo, é perdermos a nossa salvação, é não estarmos mais escritos no livro da vida, é quando chegarmos lá na glória, aleluia, ou melhor, no julgamento, no juízo, né, percebermos que o nosso nome não está lá. É quando a igreja for arrebatada, os mortos ressuscitarem, para estarem com Cristo, ao soar da trombeta, nós não sermos chamados e não ouvirmos a trombeta soar para nós. Essa é a pior coisa, é a pior consequência. E diz aqui o texto
que aqueles homens que se desviaram, que fizeram aquilo que eles queriam fazer, que abandonaram a ordem do Senhor, que saíram do que Deus ele tinha planejado, né? Deus havia planejado algo para eles, que era estarem no deserto durante 40 anos, e para chegar lá eles tinham que caminhar, né, para o deserto pelo caminho do mar. Essa era a ordem de Deus, né? Nós já vimos isso hoje. E esses homens não, nós vamos pelos amalequitas e pelos cananeus, porque nós vamos chegar lá mais rápido. E aí, meus irmãos, ficaram no meio do deserto, já ficaram ali, já foi um grupo que ficou ali, já foi um grupo que infelizmente morreu, né? Já foi um grupo de pessoas que se perderam por conta de fazerem aquilo que eles desejavam. A nossa vida nós entregamos para o Senhor, e nós precisamos fazer aquilo que Deus ele tem ordenado para nós, né? Então, todos nós somos participantes da graça comum, mas das benevolências de Deus, da graça de Deus, da misericórdia, do amor ou da provisão do Senhor, só aqueles que obedecem à palavra do Senhor são participantes. Só aqueles que cumprem a vontade de Deus são participantes. Só aqueles que verdadeiramente obedecem à palavra do Senhor é que conseguem ver, aleluia, a provisão, a prosperidade em todas as áreas da sua vida que vem da parte do Senhor, né? Versículo 44 diz assim, 44 diz assim, contudo temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então esses homens, eles se apartaram do meio do arraial, eles saíram do meio do arraial, e ao sair do meio do arraial, diz a palavra do Senhor que a arca da aliança não estava com eles. É interessante, parece algo corriqueiro, algo comum, algo que não vai fazer diferença nenhuma, mas isso fazia toda a diferença, porque eles se desviaram, eles saíram debaixo da palavra do Senhor, de uma ordem de Deus, eles desistiram de estar com o povo, e diz a palavra do Senhor que a arca não estava com eles, a arca permaneceu lá no arraial, e a arca tinha um simbolismo muito interessante, né? Não é à toa que a Bíblia coloca esse detalhe, é porque a arca ela simbolizava a aliança que Deus havia feito com o povo. A arca ela simbolizava a presença de Deus ali no meio do povo. A arca tinha o simbolismo, né? Nós poderíamos até dizer, do cuidado de Deus com o povo. Então, quando eles saem do arraial para fazer aquilo que eles queriam, eles se afastaram da vontade de Deus, eles se afastaram da presença de Deus, eles se afastaram da aliança de Deus com o povo. E o que o Senhor ele traz para nós nessa manhã é que nós permaneçamos juntos a Ele, é que nós continuemos juntos com Ele, é que nós tenhamos a nossa vida inteira na presença do Senhor, que nós não nos apartemos de Deus em nenhum momento sequer. Deus, Ele nos ama e Ele tem o melhor para nós. Muitas vezes, a orientação do Senhor, eu confesso para você que, aliás, confesso não, né? Eu digo para você que talvez tentando imaginar o pensamento das pessoas naquele tempo, com certeza mas aqui é muito mais fácil chegar. Para que a gente vai pelo caminho do mar, né? Pelo meio do deserto, se aqui é mais fácil, né? Eu digo para você que a ideia deles naquele momento era assim, talvez, né? Alguns tenham pensado, rapaz, mas que Deus é esse? Ele é louco, né? De mandar a gente ir pelo deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Se passar aqui pelos amalequitas, pela terra dos cananeus, é muito mais fácil. É muito mais fácil, né? E aí, talvez se eu estivesse lá, e eu poderia dizer que confesso para você, que se eu estivesse lá, talvez eu ia pensar a mesma coisa, né? Talvez não fosse pelo mesmo caminho, né? Porque a gente tira mais ou menos pelo que a gente vive hoje em dia, né? Mas talvez também você pensasse a mesma coisa, mas rapaz, e por ali? Não faz sentido ir por ali, né? Mas talvez nós obedecêssemos aquilo que Deus estava dizendo. Mas o fato é que aqueles homens desviaram-se totalmente da vontade do Senhor. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que muitas vezes Deus muda a nossa rota, Deus muda o nosso destino,
Deus muda os nossos caminhos. Às vezes nós estamos andando para um lado, mas Deus muda por completo. A gente pode até não entender qual é a vontade de Deus, qual é o querer de Deus de mudar a nossa rota, de mudar o nosso destino, de mudar o nosso caminho, né? De mudar aonde nós estamos andando. Talvez nós não entendamos no primeiro momento o porquê que Deus está fazendo a gente andar por um determinado caminho, mas por que Deus está fazendo isso? Talvez seja a pergunta que paire na nossa mente, no nosso coração. Mas independente de qualquer coisa, confiemos no Senhor, porque se o Senhor ele muda algo na nossa vida, se Ele nos orienta a ir por um lugar que a gente acha até estranho, que não é muito certo na nossa concepção, é porque Deus sabe de todas as coisas. Ele tem o conhecimento e Ele já traçou um plano para o nosso ser, para a nossa vida. Ele já traçou um plano para a nossa existência. Ele já traçou algo para nós. E dentro daquilo que Deus ele traçou, dessa rota nova que Ele está nos levando, aleluia, Ele tem o melhor para nós. Você pode crer nisso. Apesar da gente perceber que Deus ele leva o povo para o deserto, né? E da gente até... são vidas e não adianta que vidas quando morrem, é triste a gente ver pessoas morrendo. Eu sei que é necessário, eu sei que era importante Deus fazer isso, mas Deus tinha um objetivo, porque aquele povo era incrédulo, eles não acreditaram, e é mais ou menos o que acontece hoje. Se nós formos incrédulos, se nós não acreditarmos em Deus, nós não vamos para a glória. Se nós nos desviarmos da vontade do Senhor, nós não vamos para a glória eterna. Se nós nos afastarmos do propósito de Deus, nós não vamos viver a eternidade com Deus. Então não tem jeito, é a mesma coisa. Vamos morrer, né? Vamos experimentar a segunda morte, que é ficar no inferno para a vida toda, para toda a eternidade, melhor dizendo. Então assim, irmão e irmã, é uma palavra de Deus hoje para nos alertar, para nos chamar a atenção. Continue na rota que Deus ele estabeleceu para você. Se Ele mudar, vai por ela. Não desvie, nem para a esquerda, nem para a direita. Não andemos segundo o propósito dos nossos corações, mas façamos aquilo que é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o melhor que existe para as nossas vidas. Eu quero convidar você para nós orarmos nessa manhã, em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos apresentar-nos a Deus aqui em oração, em louvor, em adoração, entregando as nossas vidas para o Senhor, apresentando aqui o nosso ser para Deus, amém? Alguns pedidos aqui de oração, estarei orando. Se você colocou aí, eu não vi, você pode ficar tranquilo, depois eu anoto o pedido, eu oro depois e numa outra oportunidade também eu oro, tá bom? Até assim na próxima nossa devocional a gente ora aqui também. Vamos orar, amém? Quero dizer para você, né, a gente tem orado aqui por uma criança chamada Heitor, um menino chamado Heitor, que estava hospitalizado, ficou muito ruim, a igreja está orando, né, o povo de Deus está orando, nós também estamos orando aqui, e o Heitor, graças a Deus, já está em casa, já saiu do hospital, ainda continua aí precisando de alguns cuidados, né, algumas situações em relação a mamar, essas coisas todas, né? Está se readaptando ao lar e nós continuaremos orando, mas graças a Deus ele já está em casa. Deus seja louvado, aleluia. Vamos orar, amém? Oremos. Amado e poderoso Deus, glorioso e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome e bendizemos a Ti, Senhor Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos erros, pedimos, ó Pai, que Tu abençoe as nossas vidas, derrame a Tua graça, o Teu favor sobre nós, Senhor Deus, que em nome de Jesus, Senhor Deus, Tu possa se fazer presente na vida dos nossos irmãos e irmãs. Senhor, nos dá a condição de andarmos na rota que Tu estabeleceu para nós, Senhor Deus, que nós não nos desviemos nem para a esquerda, nem para a direita, que nós não retrocedamos, Senhor Deus, a não ser que essa seja a Tua vontade, Senhor Deus, nos irmos para um lado ou irmos para um outro ou até voltarmos, mas se essa não for, Senhor Deus, nos conduz adiante em conformidade com o Teu querer, em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor Deus, pelas nossas falhas, perdoa-nos, Senhor, pelos nossos erros,
Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Usa-nos, ó Pai amado, para a honra e glória do Teu nome. Nos permita alcançar a promessa, nos permita alcançar a glória eterna, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, em nome de Jesus. Nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, porque podemos louvar e exaltar o Teu nome. Nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, porque podemos bendizer a Ti, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e adoração. Ô Senhor amado, nós engrandecemos o Teu nome nessa manhã, porque Tu tem feito a Tua vontade se cumprir em nós. Muito obrigado, Jesus. Nós agradecemos, Senhor Deus, porque Tu tem respondido às nossas orações, a oração do Teu povo, tem chegado, Senhor, diante de Ti. Nós louvamos o Teu nome pela vida do Heitor, que já está em casa, Senhor. Queremos apresentar diante de Ti os pedidos que ainda existem, Senhor, aqueles que nós temos clamado ao longo dessa semana, pelos médicos do Moacir do Carmo, Senhor Deus, pelo Seu Bartolomeu, pela Cátia Marques, pelo Heitor, Senhor Deus, pela Conceição. Ô Pai amado, queremos pedir a Ti, Senhor Deus, pelo filho da nossa irmã Vera Lúcia, Senhor, que contraiu o Covid-19. Nós pedimos a Ti, Senhor Deus, tem misericórdia, Senhor, deste jovem, ó Pai amado, que Tu venha trazer a cura sobre a sua vida, que Tu venha abençoá-lo, Senhor Deus, grandiosamente, Senhor, trazendo o restabelecimento da sua saúde. Nesse dia, em nome de Jesus, nós Te pedimos, ó Pai bendito. Também queremos pedir pela Ada, Senhor Deus, que é prima da nossa irmã Val, Senhor, também contraiu o Covid-19, Senhor Deus, ó Pai querido, abençoe ela, Senhor Deus, derrama a Tua graça sobre a sua vida, oh Jesus amado. Na verdade, Senhor Deus, eu não lembro se ela contraiu, mas ela é enfermeira, que Tu cuide dela, que Tu proteja onde ela trabalha, em nome de Jesus. Visita, Senhor Deus, derrama a Tua graça, o Teu favor sobre a Ada, Senhor Deus, trazendo a Tua proteção, o Teu cuidado, a Tua libertação, em todos os sentidos, em nome de Jesus. Também queremos apresentar o nosso irmão Francisco da Hora nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa a vida dele, Pai querido, que está hospitalizado. Senhor, cuida deste Teu filho, Senhor Deus, em nome de Jesus. Toma o nosso irmão Francisco nas Tuas mãos, Senhor Deus, visita-o nessa manhã, derrama a Tua graça, derrama o Teu favor, usa da Tua misericórdia para com ele, Senhor Deus, e que em nome de Jesus de Nazaré, Senhor Deus, ele possa sair daquele hospital com a sua saúde restabelecida em nome de Jesus. Senhor Deus, ser com a nossa campanha de 40 dias de oração, Senhor Deus. Oh Pai amado, nós clamamos a Ti, Senhor, pelas nossas igrejas, que Tu nos mantenha unidos, que em nome de Jesus, Senhor Deus, Tu possa fazer o Teu povo ampliar, Senhor Deus, o seu conhecimento de Ti, que Tu possa nos permitir estar avivados, que saiamos dessa situação, Senhor Deus, cheios do Teu Espírito Santo para a honra e glória do Teu nome. Senhor, nós clamamos a Ti, ó Pai amado, pelos políticos do nosso país, pelo nosso presidente, pelos nossos governadores, pelos nossos prefeitos, ó Pai. Oh, meu Deus, toma nas Tuas mãos, Senhor Deus, cada um desses homens e mulheres que ocupam cargos, Senhor Deus, público, ó Pai amado, e que tem o poder, Senhor Deus, autoridade segundo aquilo que Tu tem concedido, porque entendemos que toda autoridade é constituída por Ti. Se eles chegaram lá, é porque Tu permitiste, Senhor. E nós Te pedimos, ó Pai amado, que Tu use-os, ó Pai querido, para trazer o melhor sobre a sociedade, ó Pai bendito, que tomem decisões sábias, que Tu quebre a dureza do coração, a incredulidade desses homens e mulheres, que eles possam, Senhor Deus, voltar-se para Ti, Senhor Deus, e trazer aquilo que é melhor para a população, que vai trazer benefícios para a população de uma forma geral, Senhor Deus. Sabemos o quão é difícil tomar decisões num momento desse, e nós Te pedimos que Tu dê sabedoria. Toma os profissionais que estão nos hospitais, toma, Senhor Deus, os médicos, os enfermeiros, aqueles que estão trabalhando nos serviços essenciais. Senhor Deus, cuida desse povo, ó Pai amado, nos transportes, na ida e vinda do trabalho, em nome de Jesus, sê com eles, ó Pai eterno. Senhor, eu peço a Ti, ó Pai querido, em nome de Jesus, pelos empresários, pelos empregados, que em nome de Jesus Tu esteja cuidando para que haja manutenção do emprego, para que haja, ó Pai querido, prosperidade em meio a
esse momento de luta, de guerra que enfrentamos no nosso país. Toma as empresas nas tuas mãos, Senhor Deus. Quantos talvez já tenham que ter fechado suas empresas, eu peço a Ti nesta manhã, Senhor Deus, que Tu dê condições de reabrirem. Senhor amado, quantos talvez estejam pensando como pagarão seus empregados. Oh, meu Deus, dá sabedoria, dá condição, Senhor Deus. Quantos empregados temerosos nesse momento de perderem o seu trabalho, ó Pai, ser com esses, ó Pai querido, dá condição, capacitação em nome de Jesus. Também te pedimos, ó Deus, por essa pandemia, Senhor, que seja repreendida em nome de Jesus. Nós agradecemos pelas curas que Tu tem trazido, Senhor, oh, sobre os jovens, sobre os idosos. Nós louvamos o Teu nome e que em nome de Jesus essa pandemia seja repreendida, que a proliferação dela seja repreendida em nome de Jesus. Nós repreendemos, doença dos infernos seja repreendida em nome de Jesus, que a cura do Senhor seja sobre a nossa nação, seja sobre o globo terrestre, nas nações que estão passando por lutas nesse momento. Dá vitória, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso e nós temos oportunidade de clamarmos ao Senhor, de bendizermos o nome do Senhor, em nome de Jesus. Irmã Ana, fique tranquilo, estou orando. Pode ficar tranquilo que nós estamos orando aí pela congregação em Bebedouro, tá bom? Quero mandar um grande abraço para você, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe nessa sexta-feira, cheia da glória de Deus, que a graça do Senhor te alcance de uma maneira plena e total, que o poder de Deus, Ele seja sobre a tua vida. Um abraço a todos os irmãos e irmãs que estão aí conosco, de todos os dias e do dia de hoje. Aleluia. Que teu final de semana seja um final de semana cheio da presença de Deus, tá bom? Fique na paz, até breve, em nome de Jesus. Amém.